Por que os filhos de Moisés desapareceram das páginas da história? Moisés é lembrado como o libertador que desafiou o Império Egípcio e abriu o mar. Mas seus filhos quase nunca são mencionados. Você sabia que Moisés teve 2 filhos? O que aconteceu com eles? Foram deixados de lado por Deus? Ou esse silêncio esconde algo mais profundo? É exatamente isso que vamos investigar hoje. Seus nomes aparecem apenas 2 vezes em toda a narrativa: Gerson e Eliezer. 2 meninos nascidos no exílio, criados no silêncio e depois apagados dos registros. Por que foram esquecidos? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao tempo anterior ao nascimento deles, aos anos em que seu pai ainda buscava entender quem era. A história dos filhos de Moisés começa em um capítulo esquecido de sua vida, um tempo de exílio distante do poder do Egito. Depois de deixar para trás o esplendor dos palácios do faraó e a segurança de sua antiga identidade, Moisés fugiu para o deserto de Midian. Ele havia defendido um escravo hebreu e tirado a vida de um egípcio, e a fúria do faraó o empurrou para o ermo. Ali, sem título nem pátria, tornou-se um andarilho, um homem desconstruído antes de ser chamado a liderar. Quando chegou a Midian, estava exausto e sozinho. E ali, junto a um poço, sua história virou mais uma página. Ele viu um grupo de mulheres sendo afugentadas por pastores e interveio para protegê-las. Eram filhas de Jetro, um sacerdote respeitado em Midian. Quando contaram ao pai sobre o estrangeiro que as ajudou, Jetro o convidou para ficar. Esse único convite mudou tudo. Na casa de Jetro, a linhagem de Moisés começou de forma discreta. Ninguém imaginava naquele momento que essa seria a única visão que a Escritura nos daria da família de Moisés, antes que o silêncio engolisse seus nomes. Moisés encontrou abrigo no lar de Jetro. A vida ganhou um ritmo mais lento. Ele aprendeu a viver em paz, e então se casou com uma das filhas de Jetro, Zípora. Ela era firme e serena, acostumada com a vida no deserto. Onde Moisés carregava perguntas, ela levava tranquilidade. Sua tenda se tornou um pequeno refúgio de paz em meio a um vasto silêncio. Os anos passaram e nasceu um filho. Moisés deu ao primogênito o nome de Gerson. Em hebraico, o nome vem de Ger, que significa estrangeiro ou forasteiro. Moisés explicou que o nome carregava sua dor, seu desenraizamento. Cada vez que o pronunciava, lembrava o que era perder tudo que era familiar. Gerson era mais que um nome de bebê. Ele era uma lembrança viva de que até os escolhidos podem passar pelo exílio. O nome também trazia um alerta. Às vezes Deus constrói suas promessas em lugares ocultos, e o que começa na obscuridade pode permanecer escondido até o tempo certo. Depois veio outro filho, Eliezer. Seu nome significava "Meu Deus é ajuda". Moisés disse: "O Deus de meu pai foi meu auxílio e me livrou da espada do faraó". Se Gerson carregava a dor da separação, Eliezer trazia a esperança da sobrevivência. Mas até a esperança pode se calar quando a história segue adiante. Juntos os nomes contavam uma história: exílio e livramento, ferida e cura, perda e misericórdia, lado a lado. O lar deles era simples. À noite apenas o vento e o balido das ovelhas faziam companhia. Às vezes Moisés olhava para o horizonte do Egito e se perguntava se Deus o havia esquecido. Ele tentou defender um irmão e acabou fugitivo. No entanto, no silêncio, algo estava mudando. O orgulho do palácio estava desaparecendo. O homem que antes agia por impulso estava aprendendo a esperar. Zípora via isso. Ela via como o deserto o moldava, como a humildade criava raízes. O Deus que antes o escondera entre os juncos, agora o escondia entre os montes. Dá para imaginá-lo sussurrando orações sob as estrelas, perguntando se Deus ainda se lembrava dele. Mas Midian não era castigo, era preparação. No silêncio, Deus escrevia nele uma nova força, a mesma que um dia enfrentaria o faraó outra vez. Gerson crescia rápido, curioso e pensativo. Eliezer logo o seguia, com o riso leve contra o ar do deserto.
Aquela pequena família carregava algo sagrado. Só por meio de seus nomes, a história da misericórdia de Deus já estava sendo contada. Quando Moisés olhava para os filhos, via a mesma verdade que mais tarde definiria todo o povo de Israel. Deus redime o que o exílio quebra. Cada parte de seu início carrega sentido, os nomes, o exílio, os anos silenciosos. E ainda assim, o que começou com tanta clareza em Midian desapareceria quase por completo quando Moisés voltasse ao Egito. Talvez você saiba como é viver entre o que foi e o que ainda pode ser, se perguntando se o seu passado desqualifica o que Deus ainda pode fazer. Antes que o mar se abrisse em público, o coração de Moisés foi transformado em particular. Foi isso que aconteceu em Midian. E mesmo com toda essa preparação, a história de seus filhos logo se apagaria dos registros. Só ouviremos seus nomes mais 2 vezes, uma aqui em Midian, quando nascem, e outra anos depois, quando o avô Jetro os leva até Moisés, após o êxodo. Depois disso, a Bíblia se cala por séculos, até que um eco distante aparece na genealogia dos reis de Israel. É nesse silêncio entre as aparições que o mistério se esconde. Agora, vamos começar a rastrear por que Deus escreveu a história deles assim. Certa noite, quando os longos anos em Midian já estavam atrás de Moisés, o chamado finalmente veio. Deus falou novamente, enviando Moisés de volta ao Egito para libertar seu povo. Obediente e trêmulo, Moisés pegou o cajado e reuniu sua família. Os filhos nascidos no exílio agora faziam parte da jornada de volta para casa, embora o caminho adiante fosse apagar seus nomes da história. A Escritura diz, em Êxodo 4:20, que ele levou sua esposa e seus filhos, montou-os num jumento e partiu de volta ao Egito. A estrada de Midian ao Egito era longa e deserta. Pararam para passar a noite em um abrigo à beira do caminho. Essa parada silenciosa se torna um dos trechos mais estranhos das Escrituras. Então, sem aviso, a paz daquela noite se rompeu. O texto diz que o Senhor encontrou Moisés no caminho e quis matá-lo. O momento parece repentino, quase impossível de explicar. O mesmo Deus que o havia enviado agora parecia se voltar contra ele. Esse versículo desconcerta até estudiosos. Por que Deus se oporia ao próprio profeta? A razão não era contradição, era aliança. O mensageiro de Deus não podia levar libertação enquanto sua própria casa permanecia fora do sinal de pertencimento. Um dos filhos de Moisés não havia sido circuncidado, fora do sinal da aliança dada a Abraão. A lei de Gênesis 17, 10, 14 havia estabelecido a circuncisão como o sinal de pertencimento, a fronteira visível entre o povo de Deus e as demais nações. Era a assinatura da aliança, escrita na carne, um lembrete de que a liderança na história de Deus começa com submissão. Moisés havia sido escolhido para conduzir um povo rumo à promessa da aliança, mas seu próprio lar ainda não havia cumprido esse sinal. Nesta narrativa sagrada, Deus não fez exceções. Zípora percebeu o que estava acontecendo antes que Moisés pudesse agir. A Escritura dá poucas palavras, mas elas carregam peso. Ela pegou uma faca de pedra, circuncidou o filho e tocou o prepúcio aos pés de Moisés, dizendo: Tu és para mim um esposo de sangue. O perigo cessou imediatamente. O lar foi trazido de volta à proteção da aliança. Naquela cena breve e marcante, o futuro do libertador de Israel dependia da obediência de uma mãe e da renovação de um antigo voto. Imagine o silêncio depois, o menino envolto e em repouso, Moisés abalado, mas vivo. Aquela noite deve ter se gravado na memória deles. Antes que Moisés pudesse enfrentar o faraó, antes de milagres ou pragas, sua própria casa precisava estar em aliança. Foi um aviso e uma misericórdia no mesmo sopro. O homem que representaria Deus diante de uma nação, primeiro precisou viver a aliança dentro de sua família. Há mistério nesse momento. O texto não descreve os pensamentos de Zípora, mas sua ação fala por ela. Ela entendeu o que estava em jogo, mesmo quando Moisés hesitou.
Naquele instante, a filha de um sacerdote se tornou guardiã da ordem divina. Sua coragem preencheu a distância entre a santidade de Deus e a fragilidade humana. O mundo antigo conhecia o sangue como selo de aliança, o sinal de que a própria vida estava sendo empenhada. Para Israel, ele marcaria cada ato importante de libertação. No limiar daquela noite, nos umbrais da Páscoa, e mais uma vez no Sinai, onde uma nação seria aspergida com o sangue da paz. Nesta pequena crise familiar, esse grande padrão começou. A liderança sempre começa com obediência escondida. O chamado que mais tarde ecoaria por cortes e desertos, primeiro falou dentro de casa, nos lugares onde ninguém vê. Antes que o mar se abra, o coração precisa ser testado. O vento do deserto soprou novamente ao nascer do sol. O perigo havia passado. Moisés reuniu sua família, o rosto mais envelhecido, o olhar mais claro. A jornada até o Egito continuaria, mas algo dentro dele havia mudado. A aliança já não era história, era vida dentro da própria tenda. E à medida que a estrada se estendia em direção ao Nilo, o mundo invisível já havia se movido, pois o sangue havia marcado o limiar. E o coração de um líder estava agora em ordem. Quando Moisés finalmente chegou ao Egito, os ecos daquela noite em Midian ainda pairavam no ar. A aliança selada, o chamado confirmado. Atrás dele, sua família seguia em silêncio, sob o vento do deserto. Deus havia falado na sarça ardente, prometido estar com ele, transformado seu cajado em serpente e seu medo em fé. Moisés voltava ao lugar de sua derrota, carregando tanto o chamado da libertação quanto o peso silencioso da família. Quando entrou no Egito novamente, a história se expandiu. A Bíblia, em Êxodo 7:14, se desenrola como uma tempestade. As pragas, o coração endurecido do faraó, a noite da Páscoa, quando o sangue marcou as portas dos fiéis, e a manhã em que o Mar Vermelho se abriu diante de uma nação. Lembramos dos milagres, das colunas de nuvem e de fogo, do trovão no Sinai, da voz que sacudiu o monte. E ainda assim, em meio a todos esses acontecimentos, um detalhe se esvai discretamente. Os filhos de Moisés não são mencionados. Essa ausência se torna marcante uma vez percebida. Lemos sobre Arão ao seu lado, sobre anciãos, magos e multidões. Vemos Miriam liderando cânticos depois que o mar se fecha sobre os egípcios. Mas os nomes Gerson e Eliezer não aparecem. É como se a lente da narrativa, ampla e iluminada, se voltasse para outro lado, deixando um silêncio ao redor da tenda da própria família de Moisés. O povo fala sobre o maná caindo do céu, sobre codornizes varrendo os céus, sobre trovões na montanha. Mas ninguém menciona os filhos do pastor vindo de Midian. Estariam entre a multidão? Teriam ficado em segurança com os parentes de Zípora? A Escritura deixa a pergunta em aberto. É um silêncio carregado de reverência. Mais adiante, em Êxodo 18, esse silêncio se desfaz por um momento. Jetro, sogro de Moisés, ouve sobre a libertação do Egito e vai ao encontro dele no deserto, trazendo Zípora e os meninos. O reencontro acontece depois que o mar já se abriu, depois que o maná já caiu, depois que a aliança já foi oferecida. Pela ordem dos acontecimentos, a Escritura nos mostra que a libertação de uma nação veio primeiro, a reunião da família veio depois. É uma cena breve, mas reveladora. O texto diz que se encontraram junto ao monte de Deus. Moisés saiu ao encontro de Jetro, inclinou-se e o abraçou. Jetro se alegrou com o que o Senhor havia feito e ofereceu um holocausto, e os anciãos de Israel comeram juntos, diante de Deus. É nesse cenário que a família reaparece. Depois da libertação, não durante. Essa sequência diz muito. Significa que, enquanto os milagres e juízos do Egito aconteciam, a família de Moisés permanecia afastada, talvez ainda em Midian. O libertador percorreu seu chamado sozinho. Só depois que a nação cruzou para a liberdade, sua família retornou. Se você observar bem, o padrão é intencional. O silêncio da narrativa não é descuido, é propósito. A Escritura muitas vezes esconde o que honra, preservando a santidade em espaços discretos.
A história do Êxodo é sobre redenção nacional, sobre um Deus que ouve o clamor de um povo e abala um império. Os detalhes familiares se apagam para que a aliança com Israel fique em plena vista. Quando a poeira do Egito assenta, a visita de Jetro fecha discretamente essa lacuna, lembrando-nos de que por trás de todo o prodígio público existe um lar oculto sustentado pela fé. Imagine esse encontro: as tendas armadas ao pé do Sinai, o ar pesado com o aroma do sacrifício. Gerson e Eliezer observam o pai abraçar o homem que um dia lhe deu abrigo. Agora já são grandes o suficiente para ver que o andarilho que cuidava de ovelhas se tornou líder de uma nação. Para eles, o Êxodo não é uma história de espetáculo, mas de reencontro. O silêncio pode ser um lugar onde Deus ainda está agindo. No padrão das Escrituras, o que não se vê muitas vezes está sendo moldado para o tempo certo. A ausência dos filhos nas cenas dramáticas não apaga seu lugar na linhagem da aliança. Seu retorno discreto em Êxodo 18 prova que foram preservados por tudo aquilo, esperando à margem da história até o momento certo de reaparecer. Talvez por isso a passagem termine com uma refeição diante de Deus, uma mesa onde libertação e restauração familiar se encontram. Nessa única cena, o invisível e o celebrado se sentam lado a lado. O legislador e o sacerdote de Midian partilham o pão, e 2 meninos estão ao lado deles, testemunhas tanto do exílio quanto da promessa cumprida. Para quem ouve, há uma lição que vai além da história deles. Algumas obras de Deus são públicas, feitas para abalar nações. Outras acontecem no silêncio, longe dos olhos das multidões. Talvez você esteja nesse lugar silencioso, invisível, mas preservado para um capítulo futuro. O acampamento em Sinai se aquietou depois do banquete, o som da adoração ecoando contra as rochas. Além da luz da fogueira, Gerson e Eliezer observavam as estrelas que seu pai, um dia, contemplou sozinho. Eles não sabiam que seus nomes logo voltariam ao silêncio nos rolos sagrados, mas o céu já os havia registrado. A jornada da libertação seguia adiante. Em breve, a lei seria dada, o sacerdócio formado e uma nova ordem estabelecida. E ainda assim, a história do silêncio estava apenas começando. Esse silêncio ao redor da tenda de Moisés ecoaria por gerações, moldando como Deus dividiria os deveres sagrados de sua casa. Para entender essa ordem, precisamos sair do deserto e ir até o altar, onde o desígnio divino começa a traçar suas linhas. Daquele silêncio, um padrão começou a se formar. Quando o fogo do Sinai se apagou e o acampamento encontrou seu ritmo, Deus moldou uma ordem que sustentaria toda a nação. A adoração já não estava presa a uma montanha, ela passaria a caminhar com o povo. A santidade precisava mover-se, ser erguida, envolvida e carregada. Foi ali que o desígnio divino se revelou. Deus dividiu o trabalho sagrado, os sacerdotes que serviriam junto ao altar e os levitas, que carregariam tudo aquilo que tornava o altar possível. A ordem era intencional. Uns ficavam diante da chama, outros guardavam a morada da chama. A separação não era exclusão, era estrutura. Cada chamado protegia o outro. Como está escrito em Números 3, faze chegar a tribo de Levi, eles servirão ao sacerdote e ao tabernáculo. A glória nunca foi feita para pesar sobre um só par de ombros. Entre esses levitas estavam os descendentes de Moisés, homens da linhagem de Gerson e Eliezer, portadores silenciosos de um dever herdado. Seus nomes, antes calados, agora encontravam lugar novamente. Seu chamado respondia à pergunta que a história havia deixado em aberto. A família que desapareceu da narrativa do Egito reapareceu na obra que movia a morada de Deus pelo deserto. Cada clã recebeu uma responsabilidade. Os gersonitas cuidavam das cobertas que formavam as paredes do tabernáculo. Os coatitas levavam os objetos sagrados, a arca, a mesa, o candelabro. Depois que os filhos de Arão os cobriam, para que não morressem, os meraritas transportavam a estrutura, as tábuas e colunas que sustentavam tudo. Quando a nuvem se erguia, eles desmontavam.
Quando ela parava, reconstruíam. Cada ato era adoração em movimento. Cada corda amarrada, cada estaca fincada, era um acordo silencioso com a ordem divina. A presença de Deus se movia porque mãos invisíveis se moviam com ela. Se você pudesse caminhar por aquele antigo acampamento, veria o brilho do altar à frente e logo atrás, uma linha silenciosa de homens andando com propósito, poeira nas mãos, reverência nos passos. Eles eram o ritmo por trás da canção, os que criavam espaço para a santidade habitar. Talvez você conheça esse tipo de chamado, de trabalhar onde poucos percebem, de manter firme o que outros conduzem. A Escritura mostra que esses lugares são sagrados. Deuteronômio 10 diz que o Senhor separou Levi para levar a arca, para ministrar e para abençoar em seu nome. A bênção, então, estava ligada à perseverança. A porção dos levitas não era terra, era presença. O próprio Senhor tornou-se sua herança. Nem todos seguravam a chama, mas todos partilhavam da sua luz. Invisível não significava esquecido. O céu mantinha registro das mãos que sustentavam a estrutura. E entre elas caminhavam os filhos de Moisés. Sua família dia ficou fora do foco da narrativa, mas no silêncio do serviço reencontrou seu lugar. Seu trabalho não tocava o fogo do altar, mas guardava a casa onde o fogo habitava. O deserto se estendia à frente, mas a adoração caminhava com ele. Passo a passo, os portadores do peso sagrado seguiam a nuvem pelas areias, prova de que Deus coroa aqueles que carregam o que outros esquecem. Em algum lugar daquelas antigas genealogias, meio escondidos nos rolos dos levitas, seus nomes permaneceram à espera. Séculos depois, esses registros viriam à tona, e os descendentes de Moisés reapareceriam nas crônicas de um rei. Mas essa lembrança começa aqui, entre tendas e poeira, onde mãos discretas mantinham de pé a morada do céu. Séculos se passaram. Os caminhos do deserto, onde os levitas antes carregavam varas e cortinas, haviam se transformado em terras estabelecidas. Reinos haviam surgido, e o tabernáculo que um dia cruzou as areias, agora permanecia firme. Davi havia vencido inimigos e estabelecido Jerusalém. Agora, seu coração se voltava a preparar uma morada para Deus que o sobreviveria. Nos últimos anos de sua vida, ele ordenou um grande censo dos levitas, cada família, cada função, cada geração traçada e registrada. Era mais que administração, era memória. Cada registro era um fio puxado através do tempo, ligando os servos do deserto a um reino em paz. Em 1 Crônicas 23:14 está escrito: Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Os nomes que haviam desaparecido do Êxodo retornam aqui, como ecos silenciosos. Os escribas de Davi os anotaram com cuidado. De Gerson veio Sebuel, nomeado chefe dos tesouros da casa de Deus. Em 1 Crônicas 26:24 está escrito: Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. Um único versículo, quase oculto, restaura uma linhagem inteira. O cronista não se demora, mas essa linha carrega vindicação ao longo das gerações. O descendente de um homem que um dia vagou por Midian, agora guardava o ouro e a prata dedicados ao Senhor. Da linhagem de Eliezer veio Reabias. A Escritura diz que seus filhos eram muitos. Esse ramo cresceu firme e forte, prova de que a fidelidade da aliança de Deus não esqueceu a família de seu profeta. A linhagem continua através de Jesaías, Jorão, Zicre e Selomite, que supervisionava as coisas consagradas trazidas por Davi pelos chefes e oficiais do exército, ofertas vindas de vitórias e tratados de paz. Imagine o interior do santuário, lâmpadas tremeluzindo contra o bronze polido, o aroma de óleo e cedro no ar. Nomes antes enterrados no silêncio, agora gravados nos registros. Sebuel inspeciona inventários de bacias de ouro e tigelas de prata, objetos antes destinados ao tabernáculo e agora consagrados ao templo. Selomite supervisiona os depósitos onde os tesouros de anos de batalha repousam sob vigilância. Seu trabalho era invisível, a multidão
mas essencial à santidade. Onde os sacerdotes cuidavam da chama do altar, esses levitas garantiam que os recursos da adoração nunca fossem profanados ou mal utilizados. A fé havia se tornado mordomia, e na economia de Deus, isso é tão sagrado quanto oferecer incenso. Pode-se sentir a honra silenciosa em seu serviço. Quando a Escritura lista seus nomes, não é como nota de rodapé, é uma afirmação. Deus manteve o registro, mesmo quando as pessoas não o fizeram. Os filhos de Moisés, antes silenciados no deserto, agora estão escritos entre os que foram confiados com riquezas sagradas. Eles nunca foram apagados, foram designados a uma missão que exigia discrição, precisão e reverência. Aqui, a história passa da ausência à restauração. O cronista, escrevendo séculos após Moisés, trata esses registros com cuidado, chamando-o de Homem de Deus, um título de mais alta honra. Essa frase sozinha lembra a cada leitor que a memória divina não se apaga. Os livros do céu são tão exatos quanto os rolos do templo. Poucos notam essas linhas ao ler 1 Crônicas. Elas ficam entre listas e números de censos, facilmente ignoradas, mas dentro delas está a prova de que Deus honra a fidelidade silenciosa. O título de Sebuel, chefe dos tesouros, não é chamativo, mas é um dos maiores símbolos de confiança. A crescente família de Reabias mostra a bênção multiplicada ao longo do tempo. Seus nomes estão nos registros, e um dia o seu também estará, escrito num livro que nenhuma mão pode apagar. O registro que antes parecia perdido reapareceu, não por insistência humana, mas por preservação divina. É assim que Deus escreve a história. Nenhum servo esquecido, nenhum trabalho em vão. Talvez você já tenha se perguntado se o que você carrega, o que guarda, realmente importa. Nessas genealogias empoeiradas, Deus responde com tinta e linhagem. O serviço fiel pode passar despercebido por gerações, mas no tempo dele ressurge com dignidade. Quando o reinado de Davi se aproximava do fim, os levitas foram organizados, os tesouros equilibrados e a próxima geração preparada para o templo que Salomão construiria. O palco estava montado para a adoração deixar as tendas e se estabelecer em salões de pedra. A linhagem de Moisés havia cumprido seu papel. Mãos firmes nos bastidores, corações confiáveis diante de Deus. O som de martelos e cinzéis se espalhava por Jerusalém. O tabernáculo das memórias do deserto dava lugar ao templo da permanência. E por trás daquela grande construção havia um registro cheio de nomes, prova de que a fidelidade sobrevive aos séculos. O silêncio havia terminado. Os nomes estavam restaurados. E ainda assim, a história da santidade nunca é simples. Em outro rolo, uma única letra elevada aguarda, um sinal que questionará se até a própria memória pode ser corrompida. Para encontrá-la, precisamos abrir o livro de Juízes. Antes da paz de Davi, a Escritura retrocede a história a uma era anterior em que a fé vacilava e a memória falhava. No livro de Juízes, a luz da ordem se apaga à medida que a fé do povo se dispersa. Aquilo que um dia foi carregado por mãos fiéis no deserto, agora começa a ceder lentamente à acomodação. É nesse cenário que, em um único versículo discreto, escondido perto do fim de um capítulo violento, repousa um mistério que a maioria dos leitores passa sem notar. Juízes 18:30 diz: Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes para a tribo de Dan. Mas nos rolos hebraicos, algo incomum acontece. A letra Nun, a letra que transforma Moisés em Manassés, aparece ligeiramente acima da linha, como que hesitando, presa entre dois nomes. Lido sem essa letra elevada, o texto diz Moisés. Um pequeno traço, uma linha suspensa, muda tudo. É um dos alarmes sutis da Escritura, fácil de ignorar, impossível de esquecer. A pergunta ecoa pelo tempo: seria esse homem o neto do próprio Moisés? E se sim, como poderia a família do profeta de Israel estar a serviço de um santuário idólatra? A tribo de Dan, em busca de território,
toma a cidade de Laís. No caminho, roubam uma imagem esculpida e contratam um levita errante como sacerdote. Ele aceita o cargo, leva os ídolos à nova cidade e estabelece um culto particular que duraria por gerações. Seu nome é Jonatas, sua linhagem de Gerson. O detalhe é registrado sem comentário, mas o silêncio grita. Intérpretes antigos debateram esse texto. Alguns diziam que o Num elevado era misericórdia, escribas hesitando em ligar Moisés à idolatria. Outros viam nisso honestidade, o texto preservando uma verdade desconfortável. De um jeito ou de outro, essa única letra carrega um tremor através da história. A mesma família que, sob Davi, foi encarregada dos tesouros do templo, talvez também remonte a esse momento sombrio. A história de Jonatas serve como alerta. A santidade, embora herdada, por exemplo, não pode ser transmitida pelo sangue. Cada geração deve guardar a aliança novamente. A proximidade com a grandeza não oferece proteção contra o desvio. As mesmas mãos que um dia carregaram objetos sagrados podem esquecer por que eram sagrados. Imagine aquele pequeno santuário danita, luz de lamparina sobre madeira entalhada, orações elevando-se diante de uma imagem moldada por mãos humanas. Parece um retrocesso em relação à fé do deserto. E ali, nessa penumbra oscilante, está um homem descendente de um nome que reverenciamos, oferecendo incenso a um Deus feito por ele mesmo. É um momento que gela o espírito. E mesmo assim, a Escritura não apaga a linhagem de Moisés. Ela permite que a tensão permaneça, sem edição, como se quisesse ensinar que a santidade deve ser sempre escolhida. A letra elevada torna-se um sinal de misericórdia, uma forma de lembrar o fracasso sem condenar toda a linhagem. Nesse espaço entre a tinta e o ar, a contenção divina fala mais alto que o juízo. Uma letra suspensa como um sussurro. A santidade é frágil. A mesma tinta que escreve honra pode registrar advertência. Os filhos de Moisés aparecem em ambas as histórias, nos tesouros de Davi e nos ídolos de Dan. E em tudo isso, a verdade permanece firme. A fidelidade de Deus perdura mesmo quando a fé humana falha. O que fazemos com um detalhe desses? Uma única letra, um ramo obscurecido? Talvez ele nos convide a examinar mais de perto a nossa própria fé, a perguntar se os padrões que herdamos ainda são puros ou apenas familiares. No silêncio que se segue, a própria página parece respirar. A Escritura não tem medo de mostrar as rachaduras que atravessam cada família, cada nação, cada coração. O Num elevado é ao mesmo tempo advertência e graça, uma pausa na história que conta a verdade sem apagar a esperança. A partir desse sinal suspenso, a Escritura se volta para uma lição mais ampla, o padrão de chamado que nenhum sangue pode reivindicar. Para vê-lo se desenrolar, devemos seguir o fio além de Juízes, onde a sucessão dá lugar à soberania. Ao longo da história de Israel, o padrão se repete. Quando a santidade depende apenas da herança, ela vacila. A Escritura amplia a lente e mostra que o mesmo teste alcançou profetas, sacerdotes e reis. Nos dias de Samuel, o último juiz de Israel, seus filhos foram nomeados líderes em Berseba. 1 Samuel 8:3 diz: "Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, buscaram ganhos desonestos, aceitaram subornos e perverteram o direito." O povo, cansado da corrupção, exigiu um rei. A fidelidade de um pai não garantiu a integridade dos filhos. Antes disso, em Siló, outra casa já havia caído da mesma forma. Eli, o sacerdote, viu seus filhos profanarem as ofertas. 1 Samuel 2:17 registra: "O pecado desses jovens era muito grave diante do Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor." Geração após geração, o padrão se torna mais nítido. O que começa como negligência se transforma em desprezo aberto, e o juízo vem com a previsibilidade da aurora. Ambos os filhos morreram no mesmo dia. Indo mais longe no tempo, quando o tabernáculo foi erguido pela primeira vez, outros 2 filhos enfrentaram o fogo por sua presunção. Levítico 10:1 diz:
Nadab e Abiú tomaram seus incensários, puseram fogo neles e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Do fogo não autorizado a justiça corrompida pulsa o mesmo coração. A santidade maltratada traz juízo sobre si mesma. Eles viram a montanha tremer, mas trataram o sagrado como algo comum. Sua queda provou mais uma vez que o chamado exige obediência mais do que herança. Então, nos dias da conquista, a liderança passou além das linhas familiares. Quando Moisés morreu, Josué o sucedeu, escolhido por ordem direta. Josué 1:2 declara: Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levanta-te e passa este Jordão. O povo o seguiu porque o manto se moveu por designação divina, não por linhagem. A sequência é clara. Os filhos de Eli, os filhos de Samuel, os filhos de Arão e até mesmo a casa de Moisés, todos enfrentam a mesma verdade. Deus escolhe quem serve e guarda seu nome. Ao cruzar essas histórias, o padrão se transforma em doutrina. Chamado não é hereditário, é a graça que nomeia. O santo decide quem estará diante dele, e quando uma geração falha, ele levanta outra. O coração dessa lição é misericórdia. Deus não abandona sua obra quando uma linhagem cai. Ele preserva seu propósito por meio de nova obediência. O fracasso de uma casa se torna a oportunidade da fidelidade de outra. A história não é tanto sobre perda, mas sobre a persistência de Deus. Num mundo em que tribos construíam dinastias e nomes carregavam poder, o Deus de Israel recusava-se a ser limitado pelo sangue. Ele agia por justiça, não por reputação. Sua escolha mantinha o altar puro, a mensagem viva e o povo dependente de sua vontade. Se você ouvir com atenção, cada uma dessas histórias carrega o mesmo refrão, sussurrado por diferentes gerações. A graça é quem nomeia, o sangue não garante. Essa verdade estabiliza o coração após a escuridão de Juízes. Restaura a ordem depois da dor do fracasso. Talvez por isso a Escritura dê tanto espaço a nomes que sobem e caem. Não é apenas história, é teologia escrita por meio de famílias. Lembra a cada leitor que a santidade não pode ser herdada como terra, precisa ser escolhida como a fé. Você já se perguntou por que Deus continua reescrevendo a liderança dessa forma? Pode ser sua misericórdia protegendo aquilo que o homem corromperia se permanecesse em suas mãos por tempo demais. Em tudo isso, um ritmo permanece. O ofício sagrado pertence àquele que chama, e quando os chamados se tornam negligentes, ele chama de novo. O padrão não termina com sacerdotes e juízes. Ele continuará passando por reis e profetas, até que chegue um que carregue autoridade sem falha, que não precise de sucessor algum. Antes que essa promessa tome forma, a Escritura faz uma pausa para um olhar mais calmo para os lares que serviram fielmente quando nenhum holofote os alcançava. Ver esses nomes é entender como a obediência ordinária mantém viva a finalidade divina. À medida que os reis de Israel se apagam, o que permanece é o ritmo da adoração diária. Gerações se passaram desde que os escribas de Davi registraram seus nomes. O reino ainda se mantém, o templo brilha e a adoração tornou-se vida comum. As grandes histórias cedem lugar a corredores e pátios, onde mãos invisíveis mantêm as coisas sagradas em ordem. É ali que os descendentes de Gerson e Eliezer passaram suas vidas. Não eram profetas nem guerreiros, eram guardiões da presença. A luz da manhã se derrama pelos átrios do templo, o ar carregado de óleo e cedro. Um levita verifica as trancas das portas do tesouro, outro confere os saldos de grãos e incenso. O santuário pulsa com movimentos discretos, fé depois do alvoroço, firme e deliberada. Para eles, a santidade não se media por milagres, mas pela constância, pela dignidade de serem confiados com tarefas sagradas. Suas obrigações eram práticas: manter os tesouros, aparar as lâmpadas, preservar a ordem onde a adoração poderia fraquejar. Cada movimento de mão ou pena era, por si só, uma oração. Imagine um deles saindo de seu turno, o cheiro de incenso ainda em sua túnica.
Ele atravessa os pátios, ouvindo risos e comércio além dos muros. Talvez nunca atraia a atenção da nação, mas carrega algo mais estável. A consciência de que Deus vê cada hora não vista. Seu nome, mais uma linha em um rolo entre tantas outras, ainda brilha na memória do céu. Jesus mais tarde falaria dessa mesma verdade. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,4. Muito antes que essas palavras fossem ditas, os levitas já as viviam. Os filhos de Moisés carregavam uma herança diferente. Aprenderam a ser fiéis sem aplausos. A chama do altar pertencia a outros, mas o santuário dependia da ordem que mantinham. Cada vaso polido e registro mantido fazia parte de uma adoração que nunca cessava. A coragem de Zípora, naquela noite na hospedaria, vivia neles. A mesma devoção em proteger a aliança de formas silenciosas. Quando cumpriam seus deveres, davam continuidade ao legado dela, provando que a aliança permanece mesmo sem espetáculo. Seu ritmo era simples: deveres pela manhã, lâmpadas à noite, reverência costurada na repetição. Eles viveram aquilo que os profetas depois proclamariam: obediência vale mais que sacrifício, e fidelidade é adoração em movimento. Talvez essa seja a parte da história que mais fala ao nosso coração. A fé não se mede pelo que o mundo lembra, mas pela constância, a coragem de continuar servindo quando ninguém vê. O registro desses levitas responde a esse anseio. O que parece esquecido pelas pessoas continua escrito diante de Deus. Através de fracassos e reconstruções, sua devoção permaneceu, santidade bordada no cotidiano. Este é o coração silencioso da história. Os filhos de Moisés viveram vidas que provam que um chamado não precisa ser público para ser sagrado. À medida que os séculos giravam e o templo reluzia sob o sol de Salomão, a fé deles mantinha vivo o ritmo da adoração muito depois que o barulho dos heróis cessou. Então, o que aconteceu com os filhos de Moisés? Por que o silêncio em sua história? A resposta está no padrão do desígnio de Deus. Desde o início, Deus organizou seu povo em camadas de chamado. Cada um recebeu uma porção, cada um uma herança de propósito. Números 3:12 registra sua declaração: tomei os levitas em lugar de todo o primogênito em Israel, os levitas serão meus. Nessa escolha única, o mistério se resolve. Os filhos de Moisés nunca foram rejeitados, foram integrados à tribo que carregava o mesmo encargo sagrado. O silêncio não foi perda, foi incorporação. Quando seguimos sua história pelos rolos sagrados, de Midian ao Egito, da estrada do deserto ao tesouro de Davi, encontramos um fio de continuidade. A linhagem de Gerson e Eliezer flui silenciosamente pela história, não em títulos, mas em tarefas. Sua porção foi o serviço, sua herança, a constância. Viveram dentro do sistema que Deus projetou para preservar a santidade através do trabalho. O ato de sangue de Zípora, à porta da hospedaria, foi aliança restaurada. A ausência de seus nomes durante o êxodo foi proteção, resguardando-os até que o padrão amadurecesse. A divisão entre Moisés e Arão não foi rejeição, mas ordem. A letra elevada em Juízes tornou-se um aviso de que a fé é pessoal, não garantida por linhagem. E as gerações de levitas que mantiveram o templo, esses servos silenciosos, são prova de que a redistribuição divina carrega dignidade. Deus reposiciona pessoas para sustentar sua presença em novas formas. Os filhos de Moisés foram reatribuídos à linhagem da fidelidade diária, para que a adoração nunca dependesse do sucesso de uma só família. Na aritmética da graça, o serviço invisível tem o mesmo valor que a glória visível. O Salmo 92:13 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Esse versículo descreve seu legado. Eles foram plantados em seus átrios, raízes ocultas da adoração de uma nação. O Senhor multiplicou o que parecia diminuído, transformando o silêncio em estrutura. Veja o padrão completo. A liderança de Moisés termina com a profecia cumprida. A linhagem de Arão guarda o altar, e os filhos de Moisés cuidam dos tesouros e da ordem.
3 ramos, um propósito: manter viva a aliança. Nesse desígnio, Deus prova que todo papel tem valor quando está alinhado com seu chamado. O fio oculto dessa história traz uma mensagem a cada ouvinte. Às vezes, Deus responde ao nosso serviço com visibilidade. Outras vezes, Ele o esconde dentro de seu plano maior. Em ambos os casos, nada oferecido com obediência desaparece. O céu registra com o mesmo cuidado que um dia escreveu seus nomes de volta nas crônicas de Davi. O mistério da ausência nunca foi perda, foi redirecionamento. Deus confiou aos filhos de Moisés o labor silencioso que sobreviveria aos reinos. Quando os sacerdotes falharam, quando reis se rebelaram, sua ordem permaneceu firme. Seu silêncio se tornou a espinha dorsal da continuidade. É assim que a providência divina opera. Onde vemos ausência, Ele já designou função. Onde vemos nomes esquecidos, Ele preservou legado. A fidelidade de uma geração se torna o alicerce de outra. Você já se perguntou se o seu trabalho, pequeno, escondido, comum, importa na história de Deus? Os filhos de Moisés respondem a essa pergunta com suas vidas. Mostram que o propósito divino pode vestir roupas humildes, que a santidade perdura tanto pelo serviço constante quanto pelo milagre. E assim o silêncio se fecha como um círculo completo. A história que começou em Midian, com 2 pequenos nomes e um pai fugitivo, termina à luz do templo, onde seus descendentes mantêm viva a chama da adoração. O mistério não foi desaparecimento, mas design, redirecionado pela mão que nunca esquece seus servos. Os registros estão completos, os nomes escritos, e a partir de sua fidelidade, aprendemos que a ordem de Deus é ao mesmo tempo terna e exigente. Cada chamado colocado, cada silêncio com propósito, cada ato de obediência registrado nos livros silenciosos do céu. É assim que a história dos filhos de Moisés verdadeiramente termina, escondida, preservada e ainda brilhando no padrão de Deus. Se algo nesta história tocou o seu coração, se fez você enxergar a fé oculta ou a obediência silenciosa sob nova luz, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse lembrete hoje. Você nunca sabe até onde uma pequena verdade pode chegar. Me conte nos comentários qual parte mais falou com você. E se ainda não se inscreveu, aproveite este momento para fazer isso e ativar o sininho, para não perder o que vem a seguir. Cada episódio é mais um passo rumo aos mistérios das Escrituras e às formas como Deus ainda fala através do silêncio. Obrigado por caminhar comigo nessa jornada, que Deus te abençoe ricamente e que a tua fé discreta, mesmo quando não vista, sempre seja lembrada em sua presença. Até breve.